conta de comidas? É um modismo, mas eu não acredito que termine a curto prazo. Pois é, mas esse modismo não é tão recente não. Tudo começou nos Estados Unidos por volta de 1860, quando um fazendeiro adaptou um caminhão militar para servir refeições a cowboys que viajavam por longas distâncias. De lá para cá, surgiram outras formas de alimentação itinerante, como os carrinhos de churros, pipoca e cachorro-quente. Mesmo que comida de rua não seja novidade, os food trucks acabaram trazendo inovações para o comércio ambulante. Aqui no Brasil, a gente trouxe a partir de 2014, isso por modelo, às vezes, inclusive, da recessão de alguns chefes que vê a oportunidade de ter seu negócio com investimento menor. A ideia mesmo veio de viagens que a gente fez para os Estados Unidos e aí a gente achou interessante, assim, que a gente pode levar isso para o Brasil. Curte muito comida mexicana? Sem problema, tem food truck para todos os gostos. A senhora está esperando para comer o que hoje? Eu já comi um hambúrguer aqui, um hambúrguer especial deles aí. Tá bom? Delicioso! O food truck a gente caracteriza nada mais do que um restaurante com a cozinha compacta, sobre rodas, que tem a facilidade de ir onde o consumidor está. Ele precisa atender as mesmas regras de um restaurante normal. Vou mostrar para vocês um pouco da estrutura do meu truck. Nós temos aqui uma geladeira, uma chapa, nós temos um balcão quente, aqui nós temos a pia. Muitos trucks têm o caixa na parte interior. O nosso já fica separado. Os veículos são para lá de estilizados. Dependendo da estrutura, podem chegar a um custo de R$400 mil. Para quem não tem essa grana toda, uma saída pode ser montar uma food bike, opção feita pelo Júlio e pela Luciana. Tem a praticidade de estar em locais, dentro de salões, de eventos, dentro de empresas, né? Mas vem cá, dá para pedalar mesmo nisso aqui ou é só um enfeite? Bom, na verdade, tem como pedalar. O projeto ainda não está finalizado, né? Com o projeto finalizado, ela vai ficar para pedalar. A proposta é trazer de volta aquela sensação de aconchego do piquenique em família. Com R$15 mil já dá para montar um negócio como esse. Os pães de queijo a gente assa aqui na hora. E aí as sobremesas a gente faz em casa e traz. Tem o café que a gente tira na hora também. A questão da food bike e café são lanches rápidos, né? E a criatividade não para por aí. O dono desse espaço diz que não é trailer e nem food truck, é um container. Eu não tenho eixos, não tenho rodas, não tenho motor e não sou transportado assim. A minha regulamentação é pelo mesmo regulamentação que serve o help entulhos. Help entulho onde fica? Na calçada, na grama, em estacionamento. Eu também posso ficar. Tirando a autorização, melhor ainda. Teve casos aqui relatados por donos de proprietários de bares e restaurantes, em que na noite houve uma queda de movimento de 50% porque os clientes preferiram ir para o food truck. Por enquanto, a atividade está regulada apenas por leis municipais, como no caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. É considerado como ambulante. O ambulante ele só pode trabalhar sobre autorização da Secretaria das Cidades, em alguns pontos, geralmente em eventos. Na capital do país, a discussão está na Câmara Legislativa, uma iniciativa dos próprios donos de restaurantes. Eles são obrigados a ter impressora fiscal, a estar cadastrado na Secretaria da Fazenda, a ter todas as condições de quem está estabelecido. Só que uma proposta em debate no Congresso pode criar regras nacionais para as cozinhas sobre rodas. Eu acredito sim que regularizando melhore. Várias questões têm que ser regulamentadas sim, principalmente questões relacionadas à higiene. Enquanto isso... Meu alvará realmente é mostrar minha limpeza e os documentos que eu tenho do caminhão e tudo funcionando e tudo corretamente. Eu amo o que eu faço, então se eu vender um calzone, eu vendi 100, minha felicidade, mal que eles acreditam, é o mesmo. Bom apetite. Obrigada. Muito bom. E aí, tá servido? Uber, Airbnb, Netflix, WhatsApp, food trucks.
São muitas as novidades, mas afinal, quem deve regulamentar esse tipo de serviço? O Congresso, as assembleias estaduais ou as câmaras municipais? Esse é o destaque da nossa entrevista. Paulo, de quem que é a responsabilidade por regulamentar esses novos serviços como Uber, Airbnb e Food Trucks? Cada serviço desses é diferente em alguma medida, alguns nem são tão novos. Já existem, mas vieram com uma nova roupagem ou uma nova plataforma, né, de relacionamento com os consumidores. Então, bom, começando pelo Uber, existe uma responsabilidade concorrente entre a União e o município. A União, que é responsável a lei de mobilidade urbana, é uma lei federal, né, vale para todos os municípios e tudo, que estabelece os princípios gerais. Então, essa própria lei já diz, mas ainda parece que não é tão claro, por exemplo, que o serviço de táxi pode ser, está acessível a qualquer pessoa que preencha os pré-requisitos. E quais são os pré-requisitos? Esses são definidos pelo município. O município que define, por exemplo, o táxi, por exemplo, questões de segurança, idade da frota, eventualmente tamanho do carro, tamanho mínimo do carro, ou requisitos de higiene, essas coisas. Isso são coisas definidas tipicamente em nível local. Em relação ao Airbnb, na verdade é um site que é uma plataforma que não faz nada de diferente do que os antigos pequenos anúncios fazem. Tem uma vaga aqui para alugar, tem uma casa na praia, estou alugando, né? Só que ele conecta muito mais pessoas, a informação flui de uma forma muito melhor e tem milhões de coisas. Mas, na essência, é um site de pequenos anúncios imobiliários, né, de aluguéis para temporada. Aí, novamente, entra a questão, quem que regulamenta isso? As atividades, em geral, são regulamentadas pela União, mas uma atividade de aluguel, os municípios, em geral, não têm poder para proibir aluguel de temporada. O aluguel está regulamentado, tem a lei do inquilinato, que até trata da questão do aluguel por temporada também. O caso do food truck é o que você falava que é uma nova roupagem de uma coisa que já existe, que seriam as barraquinhas. No food truck tem dois itens que são importantes. Uma questão de higiene, que deve ser regulamentada, né? Quer dizer, a Anvisa estabelece normas gerais, mas os municípios também têm a responsabilidade de fiscalizar e editar eventuais normas de higiene, né? E a coisa principal que eu acho no caso dos food trucks é a organização, a utilização do espaço público. Pode utilizar aqui ou não, nesta via ou não. Então, isso é uma decisão bem tomada a nível também municipal. Quer dizer, coincidentemente, essas três atividades, eu acho que as diretrizes são determinadas em nível federal e as especificidades em nível municipal. Eu acredito que haja pouca coisa a ser relacionada em nível estadual. Isso é uma coisa natural, Paulo? Quando surgem novos serviços ou quando eles começam a ficar mais conhecidos, existe essa dificuldade em saber quem regulamenta o quê e até que ponto, que tipo de serviço é aquele? Sim, isso é normal, até caracterizar. Às vezes, definir a atividade não é tão difícil, né? Mas, às vezes, saber exatamente quem vai tributar, se vai ser município, estado ou união, muitas vezes a própria Constituição já define de forma bem clara qual imposto é de quem. Mas a briga pode ser não exatamente o nível da federação que vai tributar, mas qual o ente específico, quer dizer, vai ser o município A, B ou C. É onde ocorre o serviço, é onde está situada a empresa, né? No caso do Uber, por exemplo, surgiu muito essa disputa ou essa indefinição de conceito. É um transporte público de passageiro, é um transporte privado, e aí haveria uma diferença. Esse conceito é importante para resolver a questão tributária? Para tributária, acho que nem tanto. E, de fato, tem uma lei que fala, a lei do táxi, que fala que eles têm a prerrogativa para exercer o transporte público individual de passageiros, serviço de táxi. Então, daí você fala que é um transporte privado, os uberistas não estariam invadindo a competência, as prerrogativas, ou até, eu chamaria melhor, até os privilégios que os taxistas possuem, sabe? Mas aí não é tanto uma questão tributária, é mais uma questão de legalização mesmo. E os municípios podem ganhar financeiramente com esses novos serviços? Seja com uma taxa para liberar o serviço, imposto? Claramente, né? Eles podem ganhar com taxas, podem ganhar com atratividade, quer dizer... Então, se você aumenta a concorrência, mesmo que não pague taxa ao se hospedar num apartamento de temporada, o turista vai gastar ali, vai consumir nos bares, né, movimentar a economia, ajudar a movimentar a economia. Ok, Paulo, obrigada pela entrevista. Nada, Mariana. Prazer.
o maior São João do mundo. Campina Grande tem várias universidades, centro tecnológico. Além disso, é o maior centro de desenvolvimento econômico da Paraíba. É uma cidade que tem mais de 400 mil habitantes, polariza uma área de 60 municípios com uma influência em aproximadamente 1.200.000 habitantes. Sem dúvida nenhuma, é uma cidade que encanta a todos nós e eu tenho uma profunda paixão e um profundo amor por Campina Grande, porque foi a cidade que me acolheu. Eu sou o senador Raimundo Lira, do PMDB, representando o estado da Paraíba. Ajude a gente a fazer o Município Brasil. Fala aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. Quer ver seu município no quadro Sou Daqui, mano? Não tem erro. Você pode mandar por e-mail, postar no Instagram e no Facebook. Só não vai esquecer de colocar a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? Aquele símbolo lá. Manda aí, velho. Imagine só, você mora na capital do seu estado, mas se quiser ir para outra região do país, só pode viajar de carro por uma única rodovia. O problema é que essa estrada está sem manutenção há mais de 30 anos. Muitas pontes ainda são de madeira, a maioria em condições precárias. É o que acontece com os moradores de Manaus, capital do Amazonas. No próximo encontro, a gente vai mostrar como anda a situação por lá. O programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. E você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Nosso número é DDD 61 9966 1616. A gente se vê no próximo Município Brasil.